tarde, irmãos. Vamos prosseguir nossa meditação ainda. Quero me deter com os irmãos ainda na primeira parte que nós falamos sobre a nação de Israel. E espero poder transmitir para os irmãos agora alguns versículos da palavra de Deus que realmente tocam o nosso coração profundamente, de ver o que aconteceu, a atitude da nação de Israel ao rejeitar o Senhor Jesus e tratá-lo da maneira como ele foi tratado, e a maneira que o Senhor vai tratar esse povo que o rejeitou dessa maneira tão terrível, e que seja de conforto para o nosso coração. O meu propósito, como eu disse para os irmãos, é de, dentro desse pouco que o Senhor tem nos dado, de abrir para os irmãos, despertar os irmãos. Talvez esse encontro não seja o esclarecimento não seja tão minucioso, mas seria talvez uma palavra mais de choque, para despertar os irmãos, para ver que Deus tem uma história ainda além da igreja, com o povo de Israel e com os gentios, com esses que não são nem da igreja e nem são da nação de Israel. Que isso realmente seja um grande conforto para o coração dos irmãos, como tem sido para o meu coração. Eu queria começar lendo com os irmãos. Nós vamos ver um pouquinho dessa história de Israel, começando no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus realmente tem um rompimento com os líderes de Israel. Num determinado capítulo de Mateus, ele vai romper com os líderes. No final quase no finalzinho do livro de Mateus, ele vai declarar que ele está rompendo com a nação de Israel, e que eles vão ter que colher os frutos dessa rejeição. Mas depois vem o outro lado do que Deus vai fazer positivamente com eles. Então eu queria convidar os irmãos para a gente começar lendo Mateus capítulo 12. Vamos ler Mateus 12, a partir do verso 22. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E a multidão, toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele continua, Mateus continua descrevendo, vários pontos aqui: a árvore e os seus frutos, o sinal de Jonas, a estratégia de Satanás, está tudo dentro do capítulo 12. Meu irmão, presta atenção no finalzinho do capítulo 12. Olha esse parágrafo que está aí: a família de Jesus. Irmão, está intimamente ligado com essa parte que nós lemos aqui. Jesus expulsou demônios pelo poder de Deus. Ele diz: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Mas os fariseus, os escribas, as autoridades disseram que ele estava expulsando demônios, mas pelo próprio poder de Satanás, que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Então, irmão, naquele momento, esse momento é um momento de crise. Nesse momento Jesus vai romper com o povo de Israel. E aí escuta só, verso 46. Falava ainda Jesus ao povo,
E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Obrigado. Olha, irmão, por que você tem esse pedacinho desse trecho aqui sobre a família dele? Porque Jesus queria deixar bem claro que a partir daquele momento, pelo fato da nação de Israel, na pessoa dos seus líderes, está declarando que o poder que estava nele era poder do diabo, era poder de Satanás. Então ele está rompendo com a nação de Israel. E o elo de ligação maior que havia entre ele e a nação de Israel é ele e a mãe dele, porque foi ela que trouxe a parte física dele, ela que gerou ele no ventre dela. Então quando ele diz: quem é minha mãe? Não é que ele estava rejeitando a Maria, não, mas é que ele disse, a partir daquele momento ele disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, e apontou para os discípulos dele. Isso significa o quê? Que o relacionamento dele agora com os discípulos é maior do que o relacionamento dele com a nação de Israel e até com a própria mãe dele. O irmão está entendendo isso? Então, irmão, o que está acontecendo? É que a palavra de Deus diz que a nação de Israel é uma figueira. É uma figueira. E ela foi plantada para poder produzir frutos. Os irmãos lembram lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, está escrito que havia um homem que tinha uma vinha, onde se planta uva, e naquela vinha tinha plantado uma figueira. E o dono daquela vinha disse: por que essa figueira está ocupando espaço há 3 anos inutilmente? Que 3 anos são esses? Os 3 anos do ministério de Jesus. Ele veio procurar fruto ali na figueira que é Israel e não encontrou. Aí lá em Marcos capítulo 11 está escrito que Jesus, saindo da casa de Marta, de Maria e Lázaro, de manhã cedinho, ele olhou de longe, viu uma figueira que tinha folhas e falou: deve ter fruto nela, porque diz a palavra de Deus que estava com fome. E aí ele disse: vou até lá para ver se aquela figueira tem frutos ou não. Irmão, Jesus sair da casa de Marta com fome, eu acho um pouco improvável. Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que lá em Lucas capítulo 10, quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, Marta estava correndo para lá e para cá na cozinha, fazendo bolinhos e pastéis e etc para Jesus. Agora no capítulo 11 de Marcos diz que Jesus saiu da casa de Marta pela manhã e teve fome. Muito improvável, irmãos. A fome que Jesus tinha, irmão, era outra fome. Ele olhou para aquela figueira e disse: esse é o símbolo do meu povo, que foi trabalhado durante 2000 anos para me receber, e eu agora estou procurando frutos há 3 anos e não encontro fruto, mas agora estou vendo aquela figueira, deixa eu ir lá ver para ver se tem fruto nela. E aí quando ele chegou, a figueira só folhas, e ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou. No dia seguinte eles passaram e Pedro disse: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então, irmão, essa é a figura da nação de Israel. Nesse momento aqui, Jesus está amaldiçoando, ele está rompendo com a nação de Israel, porque eles disseram que o poder que estava nele era poder de Beelzebul. Em Mateus 24 ele disse: quando vocês virem a figueira começar a brotar, tá vendo? Então esse está dizendo da nação de Israel. Então, irmão, essas palavras, irmãos, elas são muito importantes. Elas foram escolhidas, sabe assim, de uma maneira especial pelo Espírito Santo. A oliveira também se refere a Israel, mas de uma outra maneira. A videira também é a nação de Israel, mas tem um outro significado. Mas essas 3 aves, videira, figueira e oliveira, apontam para a nação de Israel. E aí, irmão, o que acontece? Jesus disse que ele estava rompendo com eles ali. Escuta só o que está no capítulo 23 de Mateus. A palavra dele agora é mais séria ainda. Mateus capítulo 23. Mateus 23. Os irmãos sabem o que nós temos aqui nesse capítulo, né?
São as lamentações do Senhor contra os escribas e fariseus. Vou dar um lugar para os irmãos. Verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está se dirigindo, irmão, a aqueles homens que eram considerados a religião mais elevada, que eram os fariseus, e os escribas, que eram os que copiavam, que faziam as cópias, né? Que escreviam a lei, o Velho Testamento, que faziam cópias do Velho Testamento, os escribas. Então Jesus está chamando a atenção deles. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E aí ele vai completar com uma figura maravilhosa. Versículo 37. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Irmão, presta atenção aqui. Eis que a vossa casa. Quando ele começou a caminhada dele, com 12 anos de idade, lembra? Os pais disseram: onde é que você estava, filho? E ele respondeu o quê? Não sabias que eu devia estar onde? Na casa do meu pai. Lá em Mateus capítulo 5 ele diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Tá vendo, irmão? Mas agora ele está dizendo que aquela casa, aquele templo que foi reconstruído lá por Esdras, Zorobabel, depois Neemias veio reconstruir o muro, mais ou menos no ano 500 e alguma coisa. Ele está dizendo que essa casa vai ficar deserta. Por que está deserta, irmão? Porque eles rejeitaram aquele que deveria morar naquela casa, que é o Senhor Jesus. Tá vendo? E aí, irmão, não teve jeito. Ele disse: a vossa casa ficará deserta. E declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, isso se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele burrinho. É verdade? Mas, irmão, ainda tem um cumprimento. Ainda Jesus novamente vai encontrar com esse povo, e eles vão dizer novamente: bendito que vem em nome do Senhor. Então isso vai acontecer ainda. Muito bem. Os irmãos sabem que nesse momento aqui, Jesus teve o rompimento final. E ele vai dar mais um período de tempo, que Jesus viveu até mais ou menos o ano 33 e meio. Porque ele viveu 30 anos, e depois ele teve um ministério de 3 anos e meio. Então mais ou menos em 33 e meio, foi quando ele morreu e partiu para o Pai. No ano 70, agora vai acontecer essa destruição que ele falou, da casa vai ficar deserta. E aí vem o general Tito, que era o general de Roma, com o exército, e aí ele destruiu o templo. Naquela época, irmãos, aconteceu, e vai repetir de novo, na época do anticristo. Ele falou: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Lembra que ele falou isso? Sabe por quê, irmãos? Porque os romanos sabiam que as mulheres, elas engoliam toda a riqueza que Israel tinha, que os judeus tinham, pedra preciosa, ouro, elas engoliam e depois devolviam. Mas sabendo disso, o que eles faziam? Eles chegavam e pegavam as mulheres grávidas, enfiavam a faca no ventre dela e abria até o pescoço. E as grávidas estavam lá com o neném lá dentro. Eles simplesmente abriam a mulher do ventre até o pescoço e simplesmente remexia, aquele interior do corpo da mulher, para tirar pedras preciosas e ouro. E Jesus falou também que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Por quê? Porque Jerusalém era construída toda e ainda tem um pedaço. Você vê na televisão, quando eles mostram lá o povo de Israel, lá aqueles rabinos lá orando, eles ficam lá diante daquele muro. Aquilo ali é o que restou do templo, irmãos. É por isso que eles estão lá, aquele tempo todinho ali, orando lá e pedindo a Jeová, para que ele restaure novamente o templo deles. Aquele pedacinho daquele muro ali, é o muro das lamentações. Então, irmãos, o general Tito entra e destrói tudo, destruiu tudo. As mulheres foram completamente destruídas dessa forma, e ainda eles tiraram aquelas pedras, porque eles sabiam que o judeu tinha derretido o ouro entre duas pedras, entre as frestas que tinham entre uma pedra e outra. Então isso já se cumpriu, mas ainda vai ter outro cumprimento desse, exatamente igualzinho como esse.
que é o que está escrito lá em Mateus capítulo 24. E aí, irmão, no ano 70, quando o general Tito entrou e matou lá 1 milhão de judeus, o restante foi espalhado pelo mundo e permaneceram, irmãos, até 1948. Os irmãos sabiam que durante todos esses séculos, Israel teve rodando pelas nações, né? sem uma pátria. E a palavra de Deus diz em Oséias, nós vamos ler agora mesmo, que Deus falou que eles iam passar muito tempo, né? sem sacerdote, né? E sem todas aquelas coisas que eles tinham lá em Israel. E aí, irmão, esse povo está rodando pelas nações. Em 1918, Deus começou a abrir a porta para eles voltar para Israel, porque um grande cientista judeu, ele fez um serviço muito precioso para os ingleses, e os ingleses deram para ele o direito de escolher, falou: escolha o que você quiser. Então ele disse: olha, para mim eu não quero nada, eu quero que o meu povo tenha o direito de voltar para a nossa terra. Isso foi mais ou menos em 1918, foi quando foi assinada uma declaração chamada Declaração de Balfour. E aí, irmão, Israel podia ter voltado naquela época para a terra deles em 1918. Os irmãos que conhecem a história dizem que para o povo de Israel, que passou todos esses séculos nas nações, espalhado pelas nações, eles tinham uma oração: no próximo ano em Israel, no próximo ano em Israel. Igual nós falamos, no próximo ano eu vou para a praia. Bem, Salvador não precisa disso, né? Mas nós somos lá mineiro e etc, precisa, né? Vamos para a praia. Aqui já está na praia, né? Mas para Israel, irmão, não era isso. É o próximo ano em Israel. O próximo ano em Israel. Mas, irmão, isso durou praticamente 1800 e tantos anos. Você abate 1948 menos 70, e você vai ver aí quantos anos que a nação de Israel passou perambulando aí pelas nações, durante todo esse tempo. Mas, irmão, estava tudo escrito no Velho Testamento. Antes que isso acontecesse, abra comigo a sua Bíblia aí, Oséias, por favor. Vamos ver o que o profeta Oséias falou. Oséias capítulo 3. Oséias capítulo 3, verso 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Bom, veja que versículo claro, como cristal, nem algo que se escrever, porque o profeta está falando antes que eles fossem levados do cativeiro para a Babilônia. Então ele diz que Israel ficaria por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Mas depois que eles tornariam para buscar o Senhor e a Davi seu rei, e nos últimos dias, está vendo? Últimos dias, quando fala aqui no Velho Testamento, está falando do tempo agora que Israel vai se voltar para o Senhor. Então, irmão, o Senhor está dizendo que eles passariam muito tempo. Quantos anos? Imagina, irmão, o sofrimento deles, de viver espalhado pelo mundo inteiro. Eles não têm mais o templo, eles não têm mais rei, não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício, não tem história sacerdotal, não tem nada, perderam tudo, porque eles sabem que não pode oferecer sacrifício em qualquer lugar, é só lá no templo de Israel. Então, irmão, esse é um versículo muito importante. Agora, irmão, uma vez que o Senhor declarou que a casa ficaria vazia, que o templo ficaria vazio, que o templo seria destruído, quanto tempo isso vai acontecer? Eu convido você para ler Oséias ainda capítulo 6.
Começa aí no capítulo 5, versículo 15. É o último versículo do capítulo 5. Depois nós continuamos dentro do capítulo 6. Escuta só, irmão, como esclarecedor que é isso aqui. Deus está dizendo: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então agora Deus está dizendo que ele ia voltar para o seu lugar, ele ia se retirar, que ele não ia mais se revelar ao povo de Israel, que eles não têm mais história sacerdotal, eles não têm mais sacerdote, eles não têm mais príncipe, eles não têm mais o templo. Então Deus está dizendo isso, que ele vai voltar para o seu lugar até que Israel se reconheça culpado e busquem a face do Senhor. E aí então eles vão dizer, agora palavras do povo de Israel: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Irmão, quando é que foi feito isso aqui? No ano 70. No ano 70, quando o templo foi destruído, eles perderam tudo. Aí foi feita uma grande ferida, uma grande chaga na nação de Israel. E aí, irmão, o versículo seguinte, irmão, foi um quebra-cabeça para os intérpretes da Bíblia durante muitos séculos, até recentemente, quando a luz começou a brilhar novamente sobre textos do Velho Testamento relacionados com a nação de Israel. Porque, irmão, acreditava-se, a maioria das pessoas acredita que Israel acabou, que eles negaram o Messias deles, que eles foram colocados, que hoje a igreja é o novo Israel. Não é verdade, irmão. A igreja é Israel, mas Israel é Israel. Eles não deixaram de ser a nação e o povo terreno de Deus, de jeito nenhum. Então, o pastor hoje, quando ele dá a sua bênção apostólica, dizendo, o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com todo o seu Israel sobre a face da terra. Por que separou o capítulo 9, 10 e 11 para falar sobre o povo de Israel? Exatamente porque, irmão, para que os romanos, que eram gentios como nós, não ficassem soberbos, para que eles não elevassem os seus pensamentos, dizendo: Deus acabou com esse povo, agora nós tomamos o lugar deles. Não, Senhor, ele disse: cuidado com o que vai acontecer. Então, irmãos, olha só, o Senhor disse que ele se afastou de Israel para que eles reconhecessem a sua culpa e buscassem a sua face. E aí então, um dia, Israel vai dizer: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Irmão, quanto tempo? O versículo seguinte diz o quê? Depois de 2 dias, quem vai fazer? As traduções são diferentes, não é isso? Tem uma tradução como a minha que diz: nos revigorará. Mas eu gosto mais da que o irmão leu aqui, que ele nos dará vida, é isso? Quem tem essa tradução? Deixa eu ver. Nos dará vida, está vendo? Porque estava morto. E depois, ao terceiro dia, o quê? Nos ressuscitará. E irmão, por que o Espírito Santo falou 2 dias e o terceiro dia? Lá em Mateus capítulo 2, Jesus diz que toda a palavra vã que os homens disserem, eles vão dar conta dela no dia do juízo. Será que essa palavra aqui pode ser uma palavra vã? Vazia? Não, irmão, tem sentido. Então o que o Senhor queria dizer? Que depois de 2000 anos, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, o que ele ia fazer? Ele ia dar vida novamente para o povo de Israel. E ao terceiro dia, está vendo? Veja só, de Adão até Abraão, quanto? 2000 anos. De Abraão até Cristo. E agora, desde que Israel foi rejeitado até agora, quantos? 2 dias. 2000 anos. Está vendo, irmão? Então está aí, ó, a coisa está para acontecer. É a palavra de Deus. Porque senão, irmão, o que significa 2 dias e terceiro dia? Não tem sentido, a menos que você pegue Pedro, capítulo 3 de Pedro, e diga: um dia para o Senhor é como 1000 anos. É como se ele dissesse que Israel vai permanecer nessa posição aqui, despedaçado, quebrado, sem príncipe, sem rei, sem história sacerdotal, sem sacrifício, durante 2000 anos. Mas quando chegasse o terceiro, irmão, que agora o terceiro seria qual o milênio da humanidade, irmãos? O 7. Você entendeu? De Adão até Abraão,
2000. De Abraão até Cristo, 2000. De Cristo até agora, 2000. Tá bem? Então nós estamos vivendo na época o quê? Que depois de 2 dias, depois de 2000 anos, o Senhor quer fazer? Ele ia dar vida novamente para a nação de Israel. E ao terceiro dia, que é o 7º milênio, que é o descanso, o que quer acontecer? Ele diz: nos ressuscitará e viveremos diante dele. Irmão, isso é claro, muito claro demais. Eu sei que, repito para os irmãos, eu sei que é muita informação para um tempo tão pequeno, mas graças a Deus os irmãos vão ter depois a oportunidade para ouvir mais devagar e mastigar, e aceitar aquelas coisas que você acha que podem ser aceitas, ok? Vamos ler mais um versículo ainda. No livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Velho Testamento. Você tem Malaquias e Zacarias. Capítulo 8, Zacarias capítulo 8. Todos acharam? Tem uns livros da Bíblia que são meio difíceis, né? A gente precisa treinar para descobrir, né? Tem um irmão que foi muito covarde um dia, ele chegou no auditório sabendo que os irmãos não estavam muito acostumados a ler a Bíblia, falou no livro do profeta Baruque, aí uma porção de gente, essa foi uma covardia muito grande, mas eu não vou fazer isso, pode ter certeza. Capítulo 8, irmãos, olha só, irmão, se você quer ler um livro que fale sobre as profecias do tempo do fim, leia Zacarias capítulo de 10 até o final, ou do capítulo 9 até o final, mas principalmente 12, 13 e 14. Não deixe de ler, irmão, é fora do comum, né? Vou tentar mostrar para os irmãos alguns pontinhos aqui. Então diz assim, 8, 13: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Escuta mais, verso 20: assim diz o Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei, e virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Irmão, isso até hoje não aconteceu. Não aconteceu. Olha, que mais ainda? E ainda assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está no vosso meio. Oi, irmão, isso ainda não aconteceu, mas estamos caminhando para lá. Vai chegar um momento, tá vendo? Em que novamente a nação de Israel vai ser levantada, irmão. Hoje, hoje é o centro de todo problema, de todo perigo, de toda guerra que possa acontecer nesse mundo. Essa é a nação de Israel. Hoje, lá no livro de Zacarias está escrito que Jerusalém é um cálice de tontear. Jerusalém é como um cálice que as pessoas bebem e ficam tontas, e não sabem o que fazer. E vou mostrar para os irmãos o que Deus tem programado para o futuro. Agora mesmo nós vamos chegar lá. Se não der tempo agora, hoje, amanhã nós vamos concluir. Olha só, irmão, o que nós terminamos dizendo pela manhã? Quantas festas se cumpriram de Israel? 4 festas, é isso? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Quando você lê a festa das trombetas, a trombeta era tocada para despertar os que estavam dormindo. Por exemplo, lá nos dias de Moisés, tocava a trombeta, a pessoa que estava dentro da cabana dormindo, ele acordava, porque alguém já tinha visto, o sacerdote já viu que a nuvem de glória do Senhor se levantou e começou a se mover. Está vendo? E aí, irmão, nós vemos que no livro de Levítico, quando termina a 4ª festa, que é Pentecoste, para você chegar na 5ª, há um período de meses muito maior do que as 4 primeiras. E os irmãos sabiam?
O número 7 na Bíblia é sempre dividido em 3 mais 4 ou 4 mais 3. Sabiam disso? Todos eles. As 7 igrejas é assim, as 7 parábolas de Mateus 13 e as 7 festas de Israel. Quando você tem 4 e mais 3, que é o caso das festas, significa que vai partir de uma situação negativa, que é o 4, que é o número da criação, e vai partir para o número 3, que é o número de Deus, da Trindade e da ressurreição. Tá vendo? Na história da igreja, irmão, se você pegar, né, tem um livro de Apocalipse aí que eu não aconselho você ler não, mas se você tiver coragem, você pode ver depois lá no fundo, né, que explica muito bem o número 7, né? E lá está dizendo o seguinte, que as 7 igrejas são divididas em 3 e 4. Então a situação da igreja, irmão, não vai melhorar, a situação da igreja vai piorar. Cada dia a igreja vai ficar mais contaminada, vai haver mais contaminação, mais problema, cada vez vai ser mais afastamento da palavra de Deus e da verdade de Deus. É isso que Paulo chamou de apostasia. Apostasia. Muito bem, então, irmãos, o que eu entendo hoje? Eu acredito que desde que o Senhor começou a tocar a trombeta para reunir o povo de Israel em Jerusalém, essa festa está tendo cumprimento. Eles estão sendo ajuntados lá em Israel. E aí, irmão, escuta só. Quando você lê, né, aí eu preciso ler com os irmãos, para mostrar para os irmãos as datas que estão lá no Levítico 23, que fala sobre as festas. Vamos voltar lá um pouquinho. Levítico capítulo 23. Depois os irmãos podem pegar o capítulo 23 e num pedacinho de papel você fazer os cálculos para você ver, que é muito claro. Aqui diz, a festa da Páscoa era dia 14, não é isso? Dia 14 de Abib, está escrito aí, ó, no versículo 23, 5. Depois no dia 15, no dia seguinte, começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, está vendo? E aí eles contavam, irmãos, mas a festa das primícias, eles contavam no sábado imediato, capítulo 23, verso 12, está vendo? Eles contavam mais um período, e aí tinha a festa das primícias, e depois 50 dias eram contados, desde quando foi trazido o molho da oferta movida, está aí no versículo 15, 7 semanas inteiras serão. Então contava mais 50 dias. Então você vê que as primeiras 4 festas, elas foram uma atrás da outra. Mas quando chega na quinta festa, que é a festa das trombetas, olha só, irmão, diz assim, ó, no versículo 24, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, não está entendendo? Passou praticamente do mês 4 até o mês 7. Então esse espaço de tempo que tem aí, de alguns meses, Deus queria dizer para nós que quando terminasse o cumprimento da festa de Pentecoste, ia passar um período muito longo na história da humanidade, até que novamente ele voltasse a realizar o cumprimento das festas de Israel. E aí, irmão, sabe, passou praticamente quase 2000 anos. E aí agora a trombeta está sendo tocada, Israel está sendo ajuntado lá na terra de Canaã. Então, irmão, o mover de Deus assim, muito grande no mundo inteiro. Sabe, hoje Israel existir, irmão, é um verdadeiro milagre. Eu não conheço muito bem da parte física, mas se você entrar na internet aí e procurar informação, você vai ver que lá está se cumprindo hoje até promessas de que aquele lugar ali é um lugar deserto. Os irmãos sabiam, Israel não tem água, eles não têm água, e para eles transformar aquilo ali no deserto, num bosque, né? Onde tem muita fruta, muitos alimentos, é um verdadeiro milagre. Mas quando você chega lá hoje, irmão, está acontecendo, as coisas estão lá. Então, irmão, hoje eu acredito que nós estamos vivendo o cumprimento da festa das trombetas. Agora presta bem atenção, irmão, se isso é verdade, porque eu não posso garantir se é ou não, no meu entendimento eu creio que sim, que nós estamos vivendo a época em que a trombeta está tocando e Deus está levantando o povo dele para voltar para a terra. Vou mostrar agora mesmo para os irmãos o que é o cumprimento de Ezequiel 37, o que é o vale de ossos secos, relacionado com nossos dias. Escuta só, que dia que eles tocavam a trombeta, versículo 24 diz, no mês 7º,
ao primeiro do mês. Muito bem. A próxima festa é expiação. Verso 26 e 27 diz: mas aos 10 deste mês sétimo. O irmão está entendendo? Agora, dia 1º, a festa das trombetas. Agora não passou muito tempo, 10 dias só. Então vem a festa da expiação. E depois a festa dos tabernáculos. Verso 34. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos. Irmão, volte comigo só um minutinho aqui. A trombeta, dia 1º. Expiação, dia 10. E as trombetas, tabernáculos, dia 15. Então, irmão, tudo indicando que essas festas agora vão ter um movimento muito rápido. Muito rápido. Olha, irmão, o que está acontecendo com o povo de Israel hoje? Deixa eu mostrar para os irmãos. Vamos ler Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Todos acharam? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí, o que aconteceu? O vento, o Espírito soprou, o vento, que é a mesma palavra, Espírito e vento, soprou, né? E aí o que aconteceu, irmão? A palavra de Deus diz assim, versículo 11. Agora, irmão, vem a interpretação do que é isso. Que ossos são esses? Onde que esses ossos estão? O que significa esse profetizar? O que significa juntar osso com osso e vir pele, tendões, nervos sobre eles? Ele vai explicar aqui agora, verso 11. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Os irmãos estão lendo comigo, por favor? Ezequiel 37, verso 11. Está lendo comigo? Muito bem. Então vamos ler outra vez. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Isso, irmão, obrigado. É só para saber se você está me acompanhando aí, irmão. Que significado é isso aqui? Os ossos, irmão, são a casa de Israel. Está vendo? E eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Não é isso, irmão? Quem passou quase 2000 anos de nação em nação, perseguidos, destruídos, massacrados, como Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Irmão, não vale a pena nem ver filmes como A Lista de Schindler, esses filmes que mostram fotos reais, filmes reais do judeu. Irmão, que covardia, que sofrimento daquele povo. Diz que o Hitler mandava os médicos pegar o braço de um judeu, e nem comia, nem tinha comida, estava pele e osso, pegava o braço dele e quebrava, e aí encanava o braço. Quando o braço começava a ficar melhorzinho, quebra outra vez, para ver quantas vezes que o osso aguentava ser quebrado e ser encanado outra vez. Para não falar daquelas pessoas que entravam dentro das câmaras de gás, ou dentro das câmaras de cremagem, eram torrados vivos, mulher, pai, mãe, filhos. Irmão, quanto sofrimento desse povo, irmão, quanto sofrimento, que coisa terrível. Eles oraram dizendo: o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Eles pediram, mas irmão, está aqui, eles estão dizendo que nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Irmão, essa palavra de Israel rondando pelas nações. Mas o Senhor diz: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela,
ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Não, isso é claro demais. Eles vão voltar à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E aí porei em vós o meu espírito e vivereis. Depois de quanto tempo, irmãos? Depois de 2 dias Ele nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Verso 15: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro e faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. O que é isso, irmãos? É que lá no capítulo 12 do livro de Reis, por causa da dureza do coração de Salomão, e depois por causa da dureza do coração de Roboão, seu filho, que ao invés de ter ouvido os anciãos de Israel, foram lá e disseram: se meu pai castigou vocês com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. E aí a nação de Israel foi dividida. Jeroboão levou 10 tribos para o norte, e ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Eles foram divididos, irmão, em 2 grupos. A partir dali, quando você lê o Velho Testamento, você tem que ter cuidado. Quando fala Israel, são as 10 tribos. Quando fala Judá, são as 2 tribos, Judá e Benjamim. E aí, irmão, o Senhor está dizendo que eles estão divididos até hoje. Nunca mais eles foram unidos. Mas aqui ele mandou o profeta pegar 2 tabuinhas e juntar uma na outra e dizer Judá e Israel, e ele vai unir os 2 novamente. Ah, irmão, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando: ó Senhor, a igreja hoje está toda dividida. Só no Brasil mais de 3.000 denominações. Nós não conseguimos falar a língua do outro, não é verdade? Tanto ensinamento, tanta divisão no meio do povo de Deus. Ô irmão, na Torre de Babel, as línguas foram confundidas. As pessoas não conseguiam falar. Isso é Babel, irmão. Isso é Babilônia. Isso é o espírito de Babilônia. Mas no dia que a igreja nasceu, os homens de Deus falaram a língua dos outros. Isso é igreja, irmão. Igreja é você ter condição de falar a língua do seu irmão, mesmo que você não concorde com ele, mas você não divide com ele. Você ama o irmão, respeita o irmão. Isso, irmão, é Pentecoste, é falar a língua do outro. Ô irmão, graças a Deus o Senhor disse que Ele vai unir o povo dele. Essa divisão foi terrível, foi briga entre eles durante todo o tempo, até que veio o rei da Síria e levou as 10 tribos para a Síria, e de lá eles desapareceram. E foi daquele grupo que surgiu os samaritanos, que criaram tanto choque também com Israel. Mas irmão, parou aqui? Não, deixa eu ler mais para você um pouquinho. Verso 21: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Está vendo, irmão? O que é a sepultura? Onde estavam os ossos? As nações. Mas, irmão, Deus abriu as sepulturas. Está vendo? As sepulturas estão abertas, eles podem voltar quando eles quiserem. Quando eles quiserem, a sepultura já foi aberta. Verso 22: falei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. E aí, irmão, tem uma promessa aqui, que eu não sei se ela é literal ou se ela é simbólica. Eu creio particularmente que é literal. Verso 24: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Verso 25: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Irmão, isso é a figura que nós temos aqui do vale de ossos secos. Mas eu preciso ler para os irmãos um pedacinho que ficou na parte de trás. Deixa eu ler aqui. Verso 7, 37, 7.
Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Mas, irmãos, Não havia neles o Espírito. tá vendo, irmão? Eles voltaram para a terra deles, estão lá, os ossos já juntaram uns com os outros, veio pele, veio tendão, veio carne, mas ainda não tem espírito, irmão. Tá vendo? Esse avivamento de Israel, irmão, é um avivamento simplesmente político, mas com a proteção de Deus, sem dúvida nenhuma. Irmão, só falta agora o Espírito entrar. Aleluia! Falta o Espírito entrar. Deixa eu mostrar para os irmãos quando é que isso vai acontecer. Vamos ler aqui Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Presta bem atenção, irmãos, aqui, que ele vai dizer em seguida. Salta o versículo 28, vamos para o 29. Logo em seguida há a tribulação daqueles dias. A tribulação que sem dúvida nenhuma tem que ser a grande tribulação. Os 3 anos e meio e que o anticristo vai governar sobre essa terra no sentido mundial. Então, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ô irmãos, eu não sei o que vocês pensam, mas há um grande servo de Deus que viveu no século XIX, e ele acreditava que Deus vai trazer uma cruz que vai iluminar todo o universo. Vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu, aquela cruz onde o Filho de Deus foi pregado. Vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu. E aí, irmão, escuta só. Todos os... Agora os irmãos querem ver que problema na nossa tradução? Quem é que tem a palavra povos? Levanta a mão para os irmãos verem. É poucos, né? Que é a minha tradução. Agora, quantos que tem tribo? Meu irmão, estamos lendo o versículo 30 do capítulo 24 de Mateus. Quem tem a palavra? Todos os povos da terra, ou todas as tribos da terra. Quem tem tribo? Olha aí, irmão, olha, só para você ver lá atrás. Quantos, irmão? Irmão, a palavra povo aqui está errado. Para Deus, tribo, irmão, não tem tribo de índio, né? Não tem isso não, é tribo de Israel. É que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, por que essas tribos vão lamentar vendo o Filho do Homem? Tá? Fala nações? Não. Errado, irmão. Não é nação, é o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. E vou mostrar para os irmãos que esse versículo aqui, se você procurar na sua Bíblia, na minha tem aqui uma referência, Apocalipse 1:7. Vamos ver o que diz lá. Sim. Todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos da terra. Não, vários irmãos lá. Agora vamos ver, irmão, é o mesmo texto, é o mesmo fato. Vamos ver o que Apocalipse diz no capítulo 1. Apocalipse 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens. Presta bem atenção, irmão, mesmo versículo de lá. E todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as, agora a minha tradução agora está certa. E todos o quê? As tribos da terra
se lamentarão sobre ele. Mas, irmão, aqueles que o traspassaram. Está vendo? Aqui agora especificou. Quer ver mais claro ainda? Vamos ver a profecia sobre a qual foi mencionado Mateus e Apocalipse. Zacarias. Volte aí para o penúltimo profeta do Velho Testamento. Capítulo 12. Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei meu espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmão, é essa a profecia original. E foi dessa profecia que saiu Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 1. Então, irmão, aqui está dizendo claramente que naquele momento que Jesus vier, depois da tribulação, no final da grande tribulação, ele vai descer das nuvens, ou virá nas nuvens, mas dos ares até o Monte das Oliveiras. E aí as tribos, 12 tribos de Israel que estão sobre a terra e que não creram em Jesus como Messias, vão ver que ele é o Messias deles, verão aquele a quem eles traspassaram, e aí lamentarão sobre ele. Irmão, olha a descrição que o Espírito Santo fez do que é o lamento. Verso 11: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Mas, irmãos, sabe por quê? Que agora eles podem contemplar aquele que eles traspassaram e lamentar sobre ele, porque no capítulo 13 está escrito, verso 1: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Irmão, esse é o coração de Deus, irmão, com aquela nação que o tratou de maneira tão terrível, que coisa, aqueles homens, a religião dos fariseus, quem são eles? São os que voltaram da Babilônia no ano 536 e edificaram a casa de Deus debaixo da permissão do rei Ciro da Pérsia. Voltaram para lá, irmãos, e viraram aquela situação terrível dos fariseus, sacerdotes, como se lê no final dos evangelhos, se levantaram todos contra o Filho de Deus. E aí, irmão, que coisa terrível, de pedir que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos, e dizer para aquela autoridade: se você soltá-lo, você não é amigo de César, crucifica-o. Mas, irmão, o Senhor Jesus vai encontrar com eles. Sabe onde é que você tem essa figura no Velho Testamento? Você não tem nenhuma personagem na Bíblia que parece mais com Jesus do que aquele jovem chamado José do Egito. Compare a vida dele, irmão, com a vida de Jesus, é impressionante. Ele só foi vendido por 20 moedas de prata, porque não podia ser 30, porque não pode se igualar ao Filho de Deus. Mas quando ele foi negado, ele foi colocado junto com duas pessoas na cadeia, um padeiro e um copeiro, não foi assim? Um foi salvo, o outro foi condenado, igualzinho os dois ladrões na cruz. Irmão, um monte de figuras. Mas, irmão, o que significa isso? É que ele é uma figura do Senhor Jesus, que foi rejeitado pelos seus irmãos e foi mandado para o Egito. O que aconteceu quando ele foi para o Egito? Ele chegou lá e encontrou uma noiva que não era judia, era gentia. Está vendo, irmão? Jesus não casou com uma igreja gentia, isso não é verdade. A igreja é formada de judeus e gentios. Mas aquela figura significa que quando o Senhor Jesus foi rejeitado por Israel, ele se voltou para os gentios.
E aí José, que é uma figura disso, o que acontece? Ele foi levado para lá, e lá ele casou com uma noiva gentia. Mas aí, irmãos, anos vão passar, e as dificuldades vão chegar, e um dia a fome vai chegar na terra de Israel. E aí eles vão ter que chegar lá. Aqueles irmãos vão ter que ir lá chegar diante dele. E aí os irmãos sabem que coisa, não há nada tão emocionante na Bíblia como o encontro de José com seus irmãos. Que coisa tremenda, irmão. Aquilo ali, irmão, é a descrição do encontro de Jesus com os seus irmãos judeus. Lembra quando ele contou a parábola lá dos bodes das ovelhas? Ele disse para as ovelhas, elas vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou nu, ou na prisão, ou doente? Ele disse: quando fizeste um desses pequeninos irmãos. Olha, irmão, aqui você tem ovelha do lado direito, bode do lado esquerdo. Isso não quer dizer que quem está aqui do meu lado direito é ovelha e quem está aqui é bode, não. Né? Que algumas vezes a gente fala isso, o irmão fala: ô irmão, misericórdia, troca um pouco aí. Então, irmão, as ovelhas estão do lado direito, elas viram o Senhor com fome, com sede, foram visitar na prisão, na cadeia e tudo mais. Quando eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós fizemos isso contigo? Ele disse: quando fizeste a um desses pequeninos irmãos. Então estava presente ali, irmão, um terceiro grupo, que não é nem bode nem ovelha, mas são chamados de pequeninos irmãos. Quem são? Os judeus e os cristãos. Está entendendo, irmão? Olha só, irmão, veja, irmão, que isso toque seu coração e que você se reanime, que você se anime, que você se encoraje dizendo: Senhor, que maravilha saber, se esse povo que te tratou dessa forma, o Senhor vai responder dessa forma. Por que eu posso ter medo que o Senhor vai me tirar a minha salvação? Como é que eu vou ter medo que o Senhor vai me mandar para o inferno? Se eu crio em Ti, Senhor, se eu dedico a minha vida a Ti, mesmo que eu tenha meus problemas, meus pecados, minhas quedas. Escuta só, irmão, que coisa maravilhosa. Capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser, está vendo? Esse aqui, ó, que eles traspassaram. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Irmão, não tem jeito na Bíblia. Quando você fala de ferida na mão, só tem um. Lá no Salmo 22 diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Isaías diz: meu nome está gravado na palma das suas mãos. Eu cantei um hino durante muito tempo, logo que eu me converti, porque eu vim de programa de televisão, de rádio, que eu cantava naquela época, então eu passei para o lado de Jesus, então eu comecei a cantar. Então eu cantava um hino e falava: meu nome está nas mãos do meu Jesus, foi ali na cruz que eu escreveu, esquecer-me não será possível, tem sobre a mão meu nome lá no céu. Irmão, ele gravou na cruz, não tem jeito de apagar, não tem jeito de apagar.